Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Diz assim, Ezequiel 33:31. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Olha para mim, por favor. Deus chega para o profeta e diz assim: esse povo vem a ti, ouvem as suas palavras, elogiam, gostam, falam bem, mas não obedece, não põe em prática aquilo que eles ouviram. Isso é um erro. Não é vir na igreja que mostra que você é cristão. Há quem na vida dela só acrescentou a vinda na igreja aos domingos, mas ela ainda não foi transformada, ela ainda não foi mudada na pessoa que Deus quer que ela seja. Entenda, por favor, a sua vida é transformada quando você entende o poder dessa palavra. Essa palavra que muita gente deixa em casa jogada, que a semana inteira não lê, essa palavra que já mudou a vida de milhares de pessoas e pode mudar a sua vida, essa palavra é poderosa. Essa palavra restaura, muda qualquer um, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo que obedecer, que colocar em prática essa palavra, ela muda de vida. Pode ser cracudo, pode ser criminoso, pode ser prostituta, pode ser o que for, ela é transformada, porque essa palavra é viva e essa palavra é eficaz. Como diz em Hebreus 4:12, leia comigo no telão, coloca aí no telão, por favor. 4:12, leia aí. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ei, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus muda o ser humano. Quando você entende o poder dessa palavra e você começa a obedecer, a sua vida começa a sofrer uma transformação para melhor. Quando uma pessoa bate na porta da sua casa, logo chama a sua atenção, sim ou não? Logo você vai na porta o quê? Receber, ver. Jesus, através da palavra dele, está batendo aonde? Na porta do seu coração. Atenda a ele. Lá fora eu compreendo que o mal cega o entendimento das pessoas, e as pessoas ficam cegas. Elas sabem que as drogas viciam, elas sabem que o alcoolismo, o vício das drogas matam, elas sabem que a mentira sempre acaba mal, elas sabem, mas mesmo assim elas praticam. Mas eu não aceito você ser uma pessoa
que frequenta a igreja e tem um entendimento fechado para a vontade de Deus, para a palavra de Deus. Quem olha para você vê Deus. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Quem olha para você está vendo quem? Quem tem sido você na sua casa, na sua família? Claro que na sua família tem pessoas difíceis, na minha também tem, em toda família tem. O que não pode é você estar na igreja e você ser a pessoa da sua família mais difícil de lidar. Isso é que envergonha o nome de Jesus. É isso que envergonha. O Senhor tem sido pai, como aquele pai do filho pródigo, que é um modelo de pai, que não pressionou o filho, que não forçou o filho a nada. O filho fez escolhas erradas, ele respeitou, mas quando o filho precisou de ajuda, ele ajudou. Você tem sido esse pai? Você tem sido essa mãe que mostra Deus para os seus filhos? Ou você quer empurrar Jesus goela dentro e na força você quer a transformação dele, dela, se nem você ainda foi transformado, nem você ainda sabe a hora de falar e a hora de não falar? Porque se você não tiver esse equilíbrio, esse discernimento, esse entendimento, você vai acabar falando de mais ou falando de menos, e você vai se tornar uma pessoa difícil de conviver. Difícil. Uma pessoa que tem anos na igreja, mas as pessoas não dizem assim: poxa, ela está mudando tanto, ele está mudando tanto para melhor. Eu quero que você saia daqui e as pessoas que te conhecem, que convivem com você, que trabalham com você, diga assim: olha, está diferente. Não, ela está diferente. Ela não é mais a mesma não. Ela não tinha essa paciência não. Ele não tinha esse equilíbrio não. Ele, olha, ele chutava o balde mesmo. Agora não. Não chuta balde, não chuta ninguém. Essa é a vontade de Deus. Deus colocou uma responsabilidade em nós de santificarmos o nome dEle, de mostrarmos Ele nesse mundo. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver Ele. Vir na igreja é fácil, mas não transforma ninguém só o fato de vir na igreja. Tudo que o diabo quer, preste atenção por favor, é que você não seja transformado, é que você fique dentro da igreja vacinando as pessoas contra Jesus. Porque tem gente que se converteu e não ouve mais ninguém, e acha que está sempre certa ou certo, não ouve ninguém. Nós não somos Deus. Nós precisamos aprender, e aprendemos um com os outros. Quando você é uma pessoa de Deus, você tem equilíbrio, e você abençoa pessoas complicadas que convivem com você, da sua família, do seu trabalho, do seu colégio. Por quê? Porque você abençoa elas com a sua paciência, você abençoa elas com o Espírito Santo que está em você. Eu já falei que Deus coloca pessoas complicadas do lado da gente, para a gente exercer nosso domínio próprio, para nós exercermos os dons que Deus nos deu, os dons do Espírito. Eu não quero que você lute só por uma cura, por uma bênção. Eu quero que Deus te abençoe em todas as áreas. Eu quero que você tenha uma família forte, porque eu sei que o diabo odeia a família. Eu quero que você tenha uma vida econômica forte. Quando Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, só não matasse,
a primeira coisa que o diabo fez foi destruir a família e destruir também a vida econômica. Eu sei que essas áreas são importantes, mas eu sei que a vida espiritual é mais importante do que todas elas. A vida espiritual, ela precisa estar bem, porque se ela está bem, a sua família percebe que você está bem. Percebe. Pode ser complicado, pode ser endemoniado, pode ser uma pessoa perversa, pode ser uma pessoa difícil, mas tratando de lidar com você, você consegue. Você consegue relevar, você consegue perdoar, você consegue ajudar, você consegue. Outras pessoas não conseguem, mas você com Deus consegue. Você sabia que o diabo, ele é especialista em causar confusão, em jogar um contra o outro, em trazer problemas? Uma vez teve um problema entre Ló e Abraão. Não foi nem entre eles dois, foi entre os pastores deles. Você sabe o que aconteceu? Ló quis se separar de Abraão. Ló quis se separar. Aquele problema não era para separar. O diabo trouxe o problema para separar, mas aquele problema era para ser resolvido. Mas tem gente no casamento que qualquer problema quer se separar. Tem gente que qualquer problema da família ela se afasta. Se você não lutar pelos seus, você é pior do que os descrentes. Nós temos que lutar pelos nossos. Nós temos que ter paciência com eles. Nós temos que mostrar Deus. De repente você tem uma nora que você nem fala com ela, mas você está na igreja e ela sabe. De repente você é uma pessoa que não sabe lidar, porque você tem aí uma nora que você já teve problemas com ela, e você gostava mais da ex do seu filho, ou do ex da sua filha, e você demonstra isso, mas você está na igreja. Não era para você agir assim. De repente você está na igreja e seu filho, sua filha tem medo da sua reação, porque quando você fica nervoso você perde o controle. Será que Deus está sendo santificado na sua vida? Será que é isso que o Espírito Santo quer? Que você venha na igreja e nunca mude, nunca melhore, e fica nesse negócio, sou assim, bispo, vou morrer assim. Não é assim, vai morrer assim porque quer. Porque se for humilde é assim, mas pode deixar de ser assim. Você pode deixar de ser grosso, você pode deixar de ser impaciente, você pode deixar de ser desequilibrado, você pode deixar de ser essa pessoa que uma coisa aconteceu há anos atrás e você fica até hoje com esse negócio, não esqueci. E de repente tem pessoas da sua família morrendo e indo para o inferno, e você não está conseguindo ser salvação para eles. Saiba lidar com sua nora, você que tem netos. Saiba lidar, para que o diabo não consiga fazer o que ele quer, distanciar de você. Age com sabedoria. Saiba lidar com seu genro, saiba lidar com sua sogra. De repente você está dentro da igreja e você vê sua sogra como o diabo. Bispo, mas o senhor não conhece ela? Se o senhor conhecer ela, o senhor muda a sua pregação. Não, sabe por que você vê assim? Porque você não está deixando a palavra de Deus te transformar. Mas através do seu testemunho, ela pode ver Deus. Amém? Bispo, mas tem parente nosso, ou parente da minha mulher, do meu marido, que eu tenho que andar com a Santa Ceia toda hora, limpando o coração. É difícil. É difícil. Tem gente, ou você acha que não tem gente difícil? Quando tem um só na família é bom. Pior quando tem vários, né? Mas sabe o que é pior?
quando o problema é você. E você não enxerga, você enxerga de todo mundo, você enxerga defeito no filho de todo mundo, menos no seu. Você não aceita quando é o seu, você aceita, você vê defeito em quem não tem, mas o seu você tem dificuldade. O que é difícil em você? O que é um desafio para você? Porque hoje começa uma mudança na sua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para te confrontar. Eu não quero que você saia daqui dizendo: pô, o culto é tão lindo e na catedral é tão bacana, eu gosto tanto das músicas, eu gosto tanto da pregação. Vem cá, você vai mudar? Você quer mudança? Você quer deixar de ser a pessoa que você é? Talvez você culpa seu ex-marido, sua ex-mulher, você culpa seu ex-namorado que terminou, sua ex-namorada, você culpa todo mundo, mas você não consegue pensar no que é que eu posso melhorar. Quem está convivendo com você está feliz? Quem está convivendo com você de manhã, de tarde, de noite, está vendo Deus em você? Ou está vendo uma pessoa controladora, ciumenta, insegura, briguenta? Em relação aos seus filhos, seu marido tem visto equilíbrio? Sua esposa tem visto equilíbrio no Senhor como pai? Se você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, eu quero terminar com esse versículo. 2 Coríntios 3, versículo 18. Leia comigo, por favor. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de quem? Do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha só, nós somos transformados de quê? Glória em glória. Quem é humilde, você só precisa falar com ela uma vez. Quem é humilde muda. Só Deus sabe quem é você lá fora. O que seu vizinho vê? O que seus parentes incrédulos vê? Uma pessoa que fica dizendo que todo mundo vai para o inferno, que julga todo mundo, ou uma pessoa que olha para eles com bons olhos? Independente da religião deles, da fé deles. Você tem deixado o Espírito Santo transformar você? Você sabia que tem alguma coisa que o Espírito Santo quer tirar de você hoje? Ou quer colocar em você hoje que está faltando? Você sabia que agora pode começar uma transformação maravilhosa na sua vida? Dentro de você. Porque o Deus que morava dentro de Paulo, dos discípulos, dos homens e mulheres do passado de Deus, é o Deus que quer morar dentro de você. Deus mora em você, porque se Deus mora em mim, cada dia, meu amigo e minha amiga, eu estou melhor, como marido, como homem de Deus. Se o Espírito de Deus habita em você, mora em você, todo mundo vê. E quem não te conhece a fundo, mesmo assim, só por ter alguns momentos com você, fala: pô, você está diferente, eu vejo algo diferente em você. Até na sua casa, quando essas pessoas vão, ela fala: a sua casa é diferente. É diferente. Sua casa é diferente. O setor aqui, depois que você começou a trabalhar aqui, está o quê? Está diferente, está uma paz. Porque cada um só dá o quê? O que tem. Você não tem dificuldade para perdoar. Quando você está bem, você não tem dificuldade nenhuma para pedir perdão, não. Mas quando você está mal, meu amigo, o erro está na sua cara. Você está vendo que você está errado, mas você não pede, não se curva. Você consegue ficar uma semana com tromba. Você consegue ficar um mês, parece um elefantezinho de Jesus.
com uma tromba desse tamanho. Mas será que o Espírito Santo quer todo mundo aqui só ouvindo e dizendo assim: pô, que bacana, fui para a igreja hoje, tão bom, uma paz? Será que é só isso? Jesus está te chamando para te mudar. Bispo, não tenho paciência mesmo, não tenho equilíbrio mesmo, não tenho. Bispo, eu vivo tão desassossegado que quem convive comigo, eu passo isso. Você tem que deixar alguma coisa aqui hoje. Tem alguma coisa em você que Deus quer que fique aqui hoje. Talvez sua avareza, seu apego ao carro, às coisas materiais. Você vive assim, querendo mostrar para os outros que você tem. Eu sou assim, bispo, tudo eu tenho que mostrar, porque isso é que me preenche. Isso não te preenche, isso te engana. Eu não conheço você, mas o Espírito Santo quer mudar alguma coisa em alguém aqui hoje.